Facebook, quer dizer. A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos estão me ouvindo? Bem, se estiverem me ouvindo e visualizando, os irmãos podem se manifestar aí dizendo que estão me ouvindo, vendo, para nós darmos aí início à nossa aula, excepcionalmente hoje aqui pelo Facebook. Aguardando aí a manifestação dos irmãos para nós darmos início. Os irmãos estão me ouvindo? Por favor, respondam aí nos comentários, por gentileza, se os irmãos estão me ouvindo. Vou aumentar aí, irmão Walter. Vê se melhorou agora. Vê se os irmãos estão me ouvindo melhor. Maravilha. Então, vamos começar. Em nome de Jesus. Deixa eu só. Vamos dar início, irmão, com oração. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, bendito ao Senhor seja o teu nome por esta noite, por essa oportunidade, privilégio que temos de estarmos reunidos e unidos em torno do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mais uma vez, Senhor, tratarmos de assuntos concernentes ao teu reino, para estudarmos a tua palavra. Nós te louvamos por esse privilégio, por essa oportunidade. Abre o nosso entendimento, bem como o nosso coração, para que ao pensarmos, refletirmos acerca da tua palavra e recebermos no seu nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, hoje nós iríamos participar da aula através do YouTube, mas tivemos algumas dificuldades técnicas que não foi possível nós prosseguirmos com a aula através do YouTube, razão pela qual nós retornamos excepcionalmente na data de hoje com a aula através do Facebook. Nós estamos, de certo modo, bastante atrasados, são 8 horas da noite, e nós não iremos sacrificar os irmãos, levando também a aula até as 10 da noite. Nós iremos cumprir com o horário agendado e, obviamente, que nós vamos sempre estar aí repondo, né, as aulas sempre que for necessário, a fim de que os irmãos não fiquem prejudicados no que tange ao conteúdo. Mas nós vamos, dentro desse tempo que temos, dar continuidade, ao mesmo tempo que daremos continuidade, retomaremos alguns pontos da nossa aula. Eu preciso dizer aos irmãos que, diante da minha dificuldade, né, de horário, de disponibilidade, a gente infelizmente não consegue dar uma sequência, o que acaba ficando, de certo modo, ruim para, digamos assim, para uma compreensão mais concatenada, né, mais organizada. Mas eu vou tentar envidar os esforços necessários para que a gente possa conseguir ter uma sequência nas nossas aulas, nos nossos encontros de Novo Testamento, porque, caso contrário, a gente sempre acaba se
gente acaba tendo a necessidade de voltar a determinados pontos a fim de que os irmãos não fiquem muito perdidos. Eu estava até há pouco tempo, alguns minutos, observando os encontros que nós já tivemos. Nós tivemos, esse é o quarto encontro, a quarta aula de Novo Testamento. Nós tivemos uma primeira aula no dia 17 de fevereiro, a segunda aula no dia 24 de março, ou seja, um mês depois, e a terceira aula praticamente 5 meses depois. Nossa terceira aula de Novo Testamento foi no dia 11 de agosto. E agora, dia 1º de setembro, nós estamos diante da nossa quarta aula. Realmente, esse espaçamento fica muito prejudicial. E não é desorganização do seminário, da direção, do pastor João Luiz. De fato, eu tenho essa dificuldade. Então, eu estou dando essa satisfação aos irmãos, porque eu hoje estive, meditando, refletindo sobre a aula de hoje. Então eu percebo a necessidade de nós retomarmos aqui alguns pontos até que nós cheguemos novamente no Evangelho de Marcos e demos uma continuidade com mais consistência. Mas o intuito dessa aula é fazer novamente um apanhado geral até onde nós fomos na última aula, a fim de novamente organizar melhor as ideias que aqui nós temos tratado. Óbvio que nós não vamos fazer isso com requinte de detalhes, para nós não tomarmos tanto tempo, mas nós vamos, dentro de um tempo razoável, necessário, nós vamos, de alguma forma, falar, com os irmãos aquilo que a gente já tratou, e tem coisas também que nós não tratamos. Pois bem, nós estamos falando, sobre Novo Testamento. De modo geral, a disciplina de Novo Testamento, embora ela seja subdividida em Novo Testamento 1, 2, 3 e 4. Mas, no todo, nós estamos estudando sobre o Novo Testamento. A primeira coisa que a gente precisa rememorar, ou talvez pontuar, que não pontuamos, é sobre esse título, Novo Testamento. O que quer dizer esse título Novo Testamento? Obviamente que esse título ele aponta para um novo pacto, para a nova aliança, em comparado com o antigo pacto ou com a antiga aliança, que é também denominado à luz do cânon sagrado das Escrituras de Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é o antigo pacto, é a antiga aliança. O Novo Testamento é o novo pacto, a nova aliança. Quais são, portanto, o contraste, o principal contraste entre o Antigo e o Novo Testamento? Algumas pessoas, de maneira equivocada, elas utilizam o termo Velho Testamento como se talvez esse testamento ele fosse ultrapassado e não mais necessário para os dias atuais, o que na verdade é um engano. Por isso que nós devemos, como estudantes da teologia, preferirmos a utilização do termo Novo Testamento e Antigo Testamento, ressaltando sobretudo que nós estamos fazendo um contraste entre o antigo pacto, a antiga aliança, em relação ao novo pacto e a nova aliança. Haja vista que na antiga aliança, o perdão dos pecados ele era mediante sacrifícios de animais que apontava para a pessoa de Cristo. Nesse novo pacto, nessa nova aliança, o perdão de pecados ele não foi, portanto, concedido à humanidade ou concedido aos homens a partir do sacrifício de um animal ou de alguns animais. A bem da verdade, nesse novo pacto, o perdão dos pecados ele é manifesto na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, apenas para ratificar o que eu estou falando e fundamentar o que eu estou falando. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1 ou capítulo de número 1, o texto sagrado diz assim, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número
3 em diante, só para nós nos inteirarmos do contexto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Se referindo a Jesus Cristo, disse Paulo no versículo 7, em quem temos, ou seja, em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Diante disso, o texto é claro ao nos informar que no novo pacto, na nova aliança, a redenção do cristão, a remissão dos nossos pecados, a nossa redenção e a nossa remissão, ela não é a partir do sangue de animais, ela é a partir do sangue de Jesus Cristo, que o próprio apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, no capítulo de número 1, o apóstolo Pedro, ele vai nos declarar, na sua primeira carta, capítulo de número 1, o apóstolo Pedro nos proporciona uma verdade acerca disso que nós estamos falando. Ele diz assim, no capítulo de número 1 da sua primeira carta, versículo de número 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Poderia citar outras referências bíblicas, por exemplo, Hebreus capítulo de número 9, versículo 11 ao 14, Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 18, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, Hebreus capítulo 9, versículo 15 ao 17. Enfim, eu estou rememorando os irmãos que o título Novo Testamento, ele aponta sobretudo para um novo pacto, uma nova aliança, não diria em oposição, em contraste com a antiga aliança, o antigo pacto, que estava fundamentado no sacrifício de animais. Esse é um primeiro aspecto que a gente precisa considerar acerca do Novo Testamento. Segundo aspecto que nós precisamos considerar acerca do Novo Testamento. Se você estiver com papel e caneta, sugiro que você anote. Essa é a primeira observação que eu estou trazendo aos irmãos acerca da sintetização de tudo o que nós vimos até aqui. Eu estou voltando aos pontos, sintetizando, a fim de que nós possamos chegar novamente no Evangelho de Marcos, apresentando pontos que eu não havia abordado nos outros 3 encontros. Então, primeiro é falar sobre o título Novo Testamento. Segundo, falar sobre os autores do Novo Testamento. O Novo Testamento, diferentemente do Antigo Testamento, ele não é uma parte das Escrituras escrita por diversos autores em diversos séculos. Obviamente que não. Enquanto que no Antigo Pacto nós temos inúmeros autores e uma história narrada em pelo menos 1 milênio ou 10 séculos, no Novo Testamento nós temos a narrativa de 27 livros que parece que a conexão falhou e voltou. Então nós temos a narrativa de eventos cuja história aconteceu no 1º século depois de Cristo e que tudo o que temos acerca deste 1º século depois de Cristo no tocante ao Novo Testamento foi escrito em aproximadamente 50 anos, entre o ano 45 e o ano 95 depois de Cristo. Então, os 27 livros do Novo Testamento
foram escritos no espaço de tempo de aproximadamente 50 anos e que apresentam para nós uma história que foi desenvolvida em aproximadamente 100 anos. Qual foi a quantidade de autores e escritores que produziram esse conteúdo do Novo Testamento, ou conteúdo neotestamentário? Podemos citar pelo menos 8 escritores. Mateus, que escreveu o Evangelho; João, que não apenas escreveu o Evangelho, mas escreveu 3 epístolas ou 3 cartas, bem como o livro do Apocalipse. Podemos citar Paulo, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Ainda existe a possibilidade, não podemos afirmar, obviamente, ainda existe a possibilidade de Paulo ter escrito a carta aos Hebreus, que a gente não sabe exatamente quem foi o autor, mas o que nós sabemos é que de 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13 livros. Significa dizer que o apóstolo Paulo escreveu praticamente 50% de todo o Novo Testamento. Então, além de Mateus, de Pedro, Paulo, além de Mateus, João, Pedro, nós temos Paulo. Pedro, no caso, escreveu as epístolas que levam o seu próprio nome, a primeira e segunda epístola de Pedro, embora ele tenha contribuído de outra forma. Nós temos Marcos, além de Mateus, de João, de Paulo, de Pedro, de Marcos, nós podemos citar Tiago, irmão de Jesus, podemos citar Judas, irmão de Jesus, e podemos citar Lucas, que escreveu o Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, nós temos 8 autores neotestamentários que produziram conteúdo que estão diante de nós. Óbvio, inspirados pelo Espírito Santo, orientados e conduzidos pelo Espírito Santo. Não é aula de introdução bíblica para nós falarmos aqui sobre a questão da inspiração, não vamos adentrar nesse assunto, mas a gente está considerando que todo o conteúdo do Novo Testamento foi produzido por 8 pessoas que Deus escolheu para que estivessem à frente desse árduo trabalho de escrever, de produzir o conteúdo que hoje nós podemos estudar. Além do título, além da teoria, é de bom tom nós falarmos aqui um pouco sobre a organização do Novo Testamento. O Novo Testamento ele está organizado em Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas e também o livro do Apocalipse. Então, os Evangelhos, eles apresentam-nos a biografia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí, portanto, o que eu já disse em outros encontros e repito hoje, que nós denominamos os evangelhos de Evangelho de Jesus Cristo, segundo ou conforme, por exemplo, escreveu Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. Por que o Evangelho de Jesus Cristo? Porque é a história, é a biografia acerca de Jesus Cristo. Então, a organização do Novo Testamento, ela de fato está correta. Porque alguém pode se perguntar, por que em primeiro lugar no Novo Testamento estão os evangelhos? Porque primeiro se apresenta a história, a biografia daquele que é a razão da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Então, primeiro, a história, a biografia de Jesus. Os evangelhos apresentam isso. Após, vem o livro dos Atos dos Apóstolos, que é o nascimento, desenvolvimento e expansão da Igreja de Jesus Cristo, que teve o seu cordão embrionário em Israel, na Palestina, se espraiou para a Síria, avançou para a Ásia Menor, estendeu-se a Macedônia, a Grécia e Roma. A grosso modo, a história da igreja, ela está apresentada no livro dos Atos dos Apóstolos, basicamente nessas regiões que aqui citei. Não apenas nelas, mas de modo geral, basicamente nelas. E aí, depois do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos, portanto, as cartas, as epístolas.
E aí a gente pode observar que essas epístolas, elas estão organizadas da maior para a menor, não necessariamente aquelas que foram escritas primeiro. Na organização do cânon sagrado, a primeira carta do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Romanos, porque ela é a maior carta em termos de conteúdo, de extensão de cânon, em comparação com as outras cartas. Então a gente observa a carta aos Romanos, primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, que também é uma carta, digamos, maior em comparação às outras. Então nós vamos observar que a organização dessas cartas, elas estão, na verdade, colocadas da maior para a menor. E não apenas isso, elas estão organizadas em primeira instância por igreja. Observe que após as cartas endereçadas às igrejas, é que são apresentadas as cartas endereçadas a pessoas. Por exemplo, 1 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, Tito, Filemon. Então são as cartas individuais ou destinadas a indivíduos, a despeito delas também terem sido utilizadas nas igrejas ou em algumas igrejas na época de então. Além disso, a gente observa que vem a carta aos Hebreus, após as cartas maior para menor e as cartas individuais, a carta aos Hebreus. Após a carta aos Hebreus, vem as chamadas cartas ou epístolas pastorais. A carta ou a epístola de Tiago, de Pedro, 1 João, segunda carta do apóstolo João, Judas e, por fim, o Apocalipse. Então, observe que os evangelhos narram a biografia de Jesus. Livro dos Atos dos Apóstolos apresenta-nos o nascimento, desenvolvimento e expansão da igreja. As cartas, elas nos apresentam a significação teológica da razão da nossa fé e as implicações da significação teológica da manifestação de Cristo, que culminou no nascimento, desenvolvimento e expansão da igreja. Então, a significação teológica de tudo isso, ela é explicada nas cartas com implicações para a nossa conduta de vida cristã. Então, as cartas, elas têm esse intuito de nos apresentar uma explicação fundamentada, bíblico-teológico, a fim de que possamos, de fato, explicar a razão da nossa fé, mas ela possui, sobretudo, implicações para a nossa conduta, para a mudança do nosso comportamento. E, por fim, o livro do Apocalipse, ele aponta para o apogeu da fé cristã, aponta para os eventos futuros, aponta para a consumação dos séculos vindouros. Daí, portanto, observe que a Bíblia ela é maravilhosa, ela é muito bem organizada. Primeiro, a história de Jesus. Segundo, o nascimento, desenvolvimento e expansão da igreja. Terceiro, a explicação ou a significação teológica da fé em Cristo e as implicações para a conduta do cristão em meio à sociedade, em convívio com seus pares, com o seu próximo. E aí a gente, por fim, percebe que o conhecimento ou a significação dessa teologia que implica nessa mudança de conduta leva-nos, portanto, à consumação dos séculos, à experimentação do aspecto futuro da salvação, considerando que a salvação ela tem um aspecto passado, presente e futuro. O aspecto passado da salvação é justificação, é o que Cristo fez por nós. E os evangelhos mostram isso, que Cristo veio para nos justificar do pecado. E aí a gente observa que as cartas paulinas, elas vão apresentar-nos um outro aspecto da nossa salvação. Óbvio que tratam também do que Cristo fez por nós na cruz, mas vão apresentar o aspecto presente da salvação, a implicação que essa justificação tem para a nossa vida, que é a nossa santificação, a fim de experimentarmos
o terceiro estágio, o terceiro aspecto da nossa salvação, que é a nossa glorificação apresentada, sobretudo no livro do Apocalipse. Então, veja a maravilha da organização do Novo Testamento e o modo como nós podemos olhar para o Novo Testamento a fim de estudá-lo, a fim de pesquisá-lo, a fim de nos debruçarmos sobre ele, a fim de conhecê-lo melhor. Então, essa organização, eu ainda não havia falado sobre ela, então julguei, portanto, oportuno trazer essa síntese, o título, a autoria e organização do Novo Testamento. Eu quero trazer um outro aspecto aos irmãos nesse segundo momento, que é apresentar-lhes as razões, os motivos pelos quais nós devemos estudar o Novo Testamento. Até então, pergunto aos irmãos, os irmãos estão me ouvindo, compreenderam? Restou alguma dúvida? Podem fazer perguntas aqui nos comentários que eu posso parar aqui a minha fala e explicar aos irmãos caso reste alguma dúvida. Ficou alguma dúvida, irmãos? Se ficou, podem se manifestar, por favor. Alguma dúvida? Ao que tudo indica, não. Então, vamos prosseguir. Por que estudar o Novo Testamento? O que nos motiva a estudar o Novo Testamento? Ou melhor, quais são as razões pelas quais nós devemos estudar o Novo Testamento? De acordo com o livro base que nós estamos usando para essa aula, e eu indiquei esse livro a vocês, quem puder adquiri-lo, adquira, Panorama do Novo Testamento, do Gruden, publicado pela editora Vida Nova. Ele apresenta no seu livro pelo menos 4 razões. Eu estou aqui com o meu rascunho, com o meu planejamento de aula. Então ele apresenta 4 razões para estudarmos o Novo Testamento. Primeira razão para estudarmos o Novo Testamento, a razão histórica. Tendo em vista que o Novo Testamento ele explica o fenômeno representado pelo cristianismo. Ora, como compreender o cristianismo, a fé cristã protestante, sem se debruçar sobre o Novo Testamento? Então, uma das razões pelas quais nós estudamos o Novo Testamento é essa razão histórica. É nós termos um conhecimento histórico do que fundamenta o cristianismo. Se nós queremos conhecer o que fundamenta o cristianismo, nos é necessário, portanto, estudarmos o Novo Testamento. Daí, portanto, é uma razão histórica. Segundo, uma razão cultural. Visto que o Novo Testamento ele influenciou a civilização ocidental. Se nós observarmos o mundo ocidental, iremos perceber o quanto que nós fomos influenciados pelos princípios bíblicos. Basta você estudar um pouquinho a Constituição das nações civilizadas no Ocidente. Observe, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos. Observe, por exemplo, a Constituição do Brasil, Constituição Cidadã de 1988. Ela está permeada de influência neotestamentária. Muitas coisas que estão na sustentação das constituições têm lastro nas Escrituras. Então, é uma razão que deve nos motivar a estudar o Novo Testamento, pois o Novo Testamento ele influenciou as civilizações ocidentais. Uma terceira razão pela qual nós devemos estudar o Novo Testamento, obviamente, que é a razão teológica, tendo em vista que os relatos
que estão registrados no Novo Testamento, inspirados por Deus, que se utilizou de homens para fazer tais registros, tratam, portanto, da missão redentora de Jesus Cristo neste mundo e para esta humanidade. Não apenas isso. Uma outra razão dentro desse aspecto teológico é entendermos que, ao estudarmos o Novo Testamento, nós estamos estudando a nossa regra de fé, de prática e de conduta. Então, por que por que eu devo estudar o Novo Testamento? Historicamente, porque o Novo Testamento apresenta a fundamentação do cristianismo. Segundo motivo pelo qual devo estudar o Novo Testamento, uma razão cultural, porque o Novo Testamento influenciou as civilizações ocidentais. Terceiro motivo pelo qual devo estudar o Novo Testamento, um motivo teológico, porque o Novo Testamento ele apresenta-nos registros inspirados por Deus acerca da missão redentora de Jesus, que tem implicações para a nossa vida, tendo em vista que esse Novo Testamento é a nossa regra de fé, de prática e de conduta de vida. Um quarto e último motivo, ou a quarta e última razão pela qual nós devemos estudar o Novo Testamento, é a razão devocional. Eu não só estudo o Novo Testamento para conhecer a história. Eu não só estudo o Novo Testamento porque ele influenciou as civilizações ocidentais. Eu não só estudo o Novo Testamento para conhecer o plano salvífico de Deus manifesto em Cristo Jesus, que implica na minha fé, na minha conduta e na minha prática de vida. Mas eu estudo o Novo Testamento por uma razão devocional, pois é a partir desse estudo do Novo Testamento que nós seremos conduzidos a aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus, que é vivo e que deseja que nós cresçamos em graça e em conhecimento diariamente. Então, esses aspectos da razão que nós devemos estudar o Novo Testamento, até então não havia apresentado ou não havia dialogado com vocês sobre esse aspecto. Então, nós iniciamos a nossa primeira aula sem termos tratado desses aspectos. Deixa eu só verificar algo aqui. Então, nós iniciamos o nosso estudo do Novo Testamento sem levarmos em consideração esses aspectos que agora apresentei. Então, nós iniciamos a nossa primeira aula apresentando aos irmãos uma síntese dos precedentes históricos do Novo Testamento. Então, nós falamos sobre o período em que o povo hebreu viveu subjugado ao Império Egípcio. E aí falamos da continuação desse povo que foi conduzido à Terra Prometida, tornou-se, portanto, deixou de ser um povo, tornou-se uma nação, e em sendo uma nação, já no reinado monárquico e, de certo modo, já com o reino dividido, esse povo foi subjugado pelo Império Assírio no ano 722 a.C. Posteriormente, esse povo foi subjugado e levado para o cativeiro babilônico, obviamente pelas mãos do rei da época, a saber, Nabucodonosor, em 3 deportações, 610 a.C., aproximadamente 609, 610, 598 a.C., 586 a.C., em que Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói
o templo, os muros, o povo é levado cativo para a Babilônia e ficaram na Babilônia, e esse império babilônico ele foi é, suplantado ou derrotado pelo novo império que surgiu, a saber, o Império Persa, que uniu-se ao Império Medo, ambos tornando-se, portanto, apenas um império chamado Império Medo-Persa. Eles vencem o Império Babilônico e, portanto, os cristãos retornam, ou parte dos cristãos, me perdoem, parte dos judeus, agora não mais conhecido como hebreus ou povo de Israel, e sim agora como judeus, voltam parte deles para Jerusalém para reconstruir o templo, posteriormente reconstruir os muros, e esse império medo-persa foi suplantado por um outro império que surge, que foi o Império Grego, na pessoa de Alexandre o Grande, o filho de Filipe II da Macedônia. Então a gente traçou isso: Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo-Persa, o Império Grego, a partir de Alexandre o Grande, que morreu muito jovem, com 33 anos, salvo engano. Em 10 anos, Alexandre o Grande, de 333 a.C. a 323 a.C., Alexandre o Grande helenizou o mundo, conquistou o mundo, difundiu no mundo a cultura grega, o idioma grego, legando para o mundo, não apenas grego, mas para o mundo que ele conquistou, uma herança. E aí nós falamos sobre essa herança de Alexandre o Grande. A língua grega, ou grego koiné, que tornou-se o vernáculo oficial do governo, da administração e do comércio. Falamos sobre a filosofia grega, citamos aqui em tese, né, os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Falamos sobre algumas escolas filosóficas, inclusive presentes no Novo Testamento, como o epicurismo, o estoicismo, e aí tem o pirronismo, ou ceticismo, enfim. Nós falamos sobre essa herança de Alexandre o Grande dentro do aspecto filosófico. As artes plásticas, a arquitetura grega, as cidades gregas, as religiões gregas, né, as diversas adorações, diversos cultos pagãos que haviam dentro do mundo grego. Alexandre, quando morre, ele não tinha filhos, então seu reino foi dividido entre seus generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleucida. Só que os mais proeminentes foram os descendentes de Ptolomeu e os descendentes de Seleucida, que passaram a ser conhecidos como Ptolomeus e Seleucidas. E os Ptolomeus estavam inseridos no Egito, ao sul da Palestina. Os Seleucidas estavam estabelecidos na Síria, ao norte da Palestina. Logo, subentende-se que a Palestina estava entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Daí, portanto, a Palestina tornou-se um objeto de desejo dessas duas nações, Egito e Síria, ou desses descendentes dos generais de Alexandre o Grande. Então foram travadas várias batalhas envolvendo a Palestina, muitas questões políticas, religiosas, que culminou no ápice desse período, que a gente chama de período intertestamentário, de aproximadamente 400 anos, culminou na inserção de culto pagão, inclusive dentro do templo de Jerusalém, o que fez muitos se revoltarem contra esse tipo de ato religioso. Foi o que ocorreu no ano 168 a.C., quando a família de Asmoneu, bisavô de Matatias, que foi o pai de Judas Macabeus. Então, a família, e aí você precisa entender que Macabeu, na verdade, é uma expressão que tem um sentido de martelo, que fazia alusão, essa expressão Macabeu fazia alusão ao seu bisavô, Asmoneu. Então,
eles se revoltaram num ato em que uma pessoa foi conduzida até eles para que os levassem a sacrificar dentro do templo a um deus pagão. Eles então mataram essa pessoa que foi até eles para, digamos assim, obrigá-los a sacrificar a um deus pagão. Eles então fogem para a montanha e ali se inicia a revolta macabeia, que durou um bom tempo, quase um século, até que então fosse suplantada pelo que nós conhecemos como Império Romano. Então o Império Romano passa a ocupar proeminência nesse precedente histórico no ano 63 a.C., que é um período que vai antecedendo o início das narrativas do Novo Testamento. Então nós fizemos essa observação acerca dos precedentes históricos do Novo Testamento e falamos sobre o ambiente do mundo neotestamentário. Falamos sobre o paganismo, sobretudo em razão desta herança grega de muitos deuses, que obviamente também estava presente no Império Romano. Falamos sobre a religião oficial, não havia uma religião oficial, cada um podia adorar diversos deuses, isso inclusive propiciou a difusão do evangelho. Eu inclusive tenho um material acadêmico, uma pesquisa de fato acadêmica acerca disso, a influência do helenismo na propagação do evangelho, a importância, né, do helenismo para a propagação do evangelho. É uma pesquisa acadêmica, mas que é de fundamental importância para a gente entender o quanto Deus usou essa cultura helênica para a propagação do evangelho. Certamente, se não houvesse essa abertura, Paulo não teria as oportunidades que teve de pregar sobre o Deus desconhecido, por exemplo. Então, falamos sobre a religião oficial, a adoração ao imperador. Óbvio que isso começa muito mais no final do século I, já início do século II, depois de Cristo, mas isso também estava envolvido no mundo do Novo Testamento. Superstições, sincretismo religioso, eram pessoas profundamente supersticiosas, envolvidas com vários tipos de religiões. Falamos sobre gnosticismo, aqui apresentamos para vocês um pouco sobre o gnosticismo, nós conversamos um pouco. Falamos sobre as questões filosóficas e falamos sobre as seitas políticos religiosas. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, os zelotes. Falamos sobre algumas instituições da nação no Novo Testamento, o sinédrio, o templo, a sinagoga, são instituições que estão muito presentes no Novo Testamento. Óbvio que é só uma síntese, nós não estamos trazendo detalhes, eu estou sintetizando até então tudo que tratei com vocês para, a partir desse momento, nós voltarmos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Então, nós vamos tratar sobre isso nesse momento. Deixa eu só pegar aqui o meu outro material que eu tratei com vocês no nosso último encontro. Então, no nosso último encontro, nós falamos sobre o Evangelho, ou iniciamos a nossa fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Primeiro, a nossa atenção, a nossa ênfase, ela recairá sobre os evangelhos. E nós não iremos estudar os evangelhos na ordem que eles estão no cânon sagrado. Não vou tratar sobre isso agora. O porquê que eles estão nessa ordem, como se organizou o cânon sagrado. É um assunto importante, mas julgo que mais importante do que esse assunto é nós tratarmos desse ponto que nós vamos abordar agora. Nós precisamos considerar que estamos
num seminário básico. Então, não há o porquê de aprofundarmos aqui algumas discussões, alguns debates que podem tomar muito tempo, gerar muita dúvida. A gente prefere deixar isso para um outro momento. Alguma dúvida, irmãos, até o presente momento, vocês precisam participar mais da aula, fazendo pergunta, dúvida. Eu sei que já é um desafio nós estudarmos através do método online ou EAD. Todavia, é necessário provocar a participação dos irmãos. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, os irmãos podem se manifestar. Os irmãos me ouvem. Os irmãos presentes, os irmãos estão, que eu estou vendo aqui a quantidade de pessoas que estão online. Eu quero saber se os irmãos estão ouvindo, se estão com alguma dúvida, alguma necessidade. Eu aguardo vocês escreverem aí no comentário. Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo? Estão compreendendo bem? Alguma dúvida em relação a esses precedentes históricos? Alguma dúvida em relação ao título? Em relação aos autores? Em relação à organização do Novo Testamento? Alguma dúvida quanto às razões pelas quais nós devemos estudar o Novo Testamento? Tudo tranquilo? Então, se tiver tudo tranquilo, nós vamos prosseguir. Irmão Walter está dizendo que sim. Bom seria se os demais estivessem também cooperando. Irmão Armando está dizendo que o som está ok. Maravilha. Então, vamos prosseguir. No nosso último encontro, nós falamos um pouco sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Eu só vou precisar colocar aqui o aparelho no carregador, porque parece que a bateria... Mas eu acho que ainda dá tempo da gente falar até as 9. Manhara está dizendo que tá ok. Irmã Ângela também. Irmã Márcia Oliveira. Queria saber mais sobre a Constituição Brasileira e o Neo Testamento. Essa pergunta da irmã, ela é pertinente, mas com muitos detalhes eu não posso apresentar aqui por conta do tempo. O que eu posso dizer à irmã é que a Bíblia, de um modo geral, ela influenciou as civilizações ocidentais. Okay? Se, por exemplo, a irmã observar o Decálogo, que comumente a gente chama de 10 mandamentos, conforme prescrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 até o versículo 17, a irmã vai perceber que existem vários mandamentos ali, que a gente diz que são 10, mas é óbvio que não são apenas 10. Ali são 10, mas não eram apenas 10. Ali é uma síntese de tudo aquilo que foi prescrito para nós como ordenança a partir do Antigo Testamento, que no Novo Testamento Jesus Cristo sintetizou dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao teu próximo como a si mesmo. Então, se nós fazermos uma ponte entre o Antigo Pacto e o Novo Pacto, nós vamos perceber que as ordenanças de Jesus no Novo Testamento, que tem como base o Antigo Testamento, ou o Antigo Pacto, nós vamos perceber isso nas Constituições. Por exemplo, se alguém comete um assassinato, esse alguém deve ser preso. Mas a Bíblia já dizia que nós não podemos assassinar. Quando o texto bíblico diz não matarás, a ideia é não assassinarás. Não vou explicar isso agora com detalhes. E tantas outras coisas que poderíamos aqui abordar que têm implicações nas civilizações ocidentais. A Bíblia exerceu uma grande influência. Homens que temeram a Deus e que creram nas Escrituras e que a partir das Escrituras entenderam, por exemplo, que a escravidão ela era imoral e ilegal. Foi assim que a escravidão foi extinguida na Inglaterra. E isso trouxe consequências para todo mundo. Então, se nós estudarmos a história e estudarmos as escrituras, nós vamos perceber a influência
das Escrituras como um todo, e aí eu fiz um recorte no Novo Testamento, na civilização ocidental. Então, se nós nos atentarmos para isso, nós vamos perceber. Ora, vocês sabem que o Brasil foi colonizado pelos portugueses e exerceu uma grande influência, e teve uma grande influência da Igreja Católica, Igreja Apostólica Católica Romana. E obviamente que em tese e em parte a Bíblia foi utilizada para catequizar muitas pessoas e ela exerceu influência na construção das 7 constituições que foram promulgadas no Brasil. Eu citei apenas a Constituição Cidadã de 1988, mas se nós estudarmos a história das constituições, nós vamos perceber que em todas as constituições há influência bíblica nelas. Até porque o Brasil, desde sua colonização, foi um país que teve profunda influência religiosa. Então, irmã Márcia, eu acredito que esse lampejo que eu estou dando à irmã e aos alunos pode servir de um start, de um ponto de partida para que vocês possam pesquisar e aprofundar a leitura de vocês em relação à influência, da religião nas civilizações, aí eu falo da religião cristã protestante, na civilização dos povos ocidentais, inclusive aqui no Brasil. Tá ok? Então, basicamente, é isso. Óbvio, basicamente, mas tem muitas coisas, muitos detalhes por detrás disso que não devem ser tratados aqui. Pois bem, nós então no nosso último encontro iniciamos o nosso estudo, onde a irmã pode pesquisar mais sobre isso, livros de história, deixa eu só ver aqui, história da educação, por exemplo, tem alguns livros que podem ajudar a senhora. É porque não é o nosso foco de estudo, mas depois eu vou pegar um livro aqui para a senhora que eu tenho aqui e vou lhe indicar o título dele, que eu estou olhando aqui, não estou enxergando muito livro aqui, mas eu vou depois indicar uma bibliografia para a senhora, para que a senhora possa dar uma lida, uma pesquisada, entendeu? Mas eu já li bastante sobre o assunto, até pelo fato também de ser da área da pedagogia, então a educação, então se a senhora já estudou História da Educação na faculdade, então certamente a senhora já ouviu falar muito sobre a influência da religião cristã na civilização dos povos ocidentais, inclusive da nação brasileira. E aí, se a senhora estudar a Constituição, eu estou dizendo isso porque eu sou estudante de Direito da faculdade da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, melhor dizendo, da UFRJ, então eu já estudei bastante a história das constituições, então, de fato, há sim uma influência profunda das escrituras, da Bíblia, na constituição das civilizações. E graças a Deus por isso. Isso não prejudicou em nada. Nós não compactuamos com o Estado cristão, mas nós, de fato, pactuamos com a influência teísta. É o que eu sempre digo. Nós não podemos exercer uma influência de cima para baixo, mas podemos exercer uma influência de baixo para cima. Em outras palavras, nós não somos a favor de uma imposição teocrática, ou seja, nós não queremos impor na sociedade que eles professem a mesma fé que nós, até porque Deus não exige e Deus não deseja que um Estado seja um Estado cristão. Entendeu? Isso não é bíblico. Jesus foi muito claro: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, a igreja e Estado são coisas distintas. Então,
o Estado não pode ter a fé cristã ou a religião cristã protestante como a religião oficial do Estado. Quando isso aconteceu e teve seu ponto de partida, ou seu caminho aplainado a partir de Constantino, que assumiu o trono do Império Romano no ano 306 d.C. e promulgou o Edito de Milão no ano 313, extinguindo, por exemplo, a perseguição contra os cristãos, e a partir de uma suposta revelação que ele teve na chamada Batalha da Ponte Milvia, e depois, com Teodósio I no ano 389 d.C., o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano. Isso foi uma lástima para a Igreja e também para o Império Romano. E a gente precisa ter cuidado para não repetir esse erro nos dias atuais de querer tentar exercer uma imposição teocrática. O nosso papel não é exercer a imposição teocrática, e sim exercermos a influência teísta. E o que é uma influência teísta? É nós influenciarmos a sociedade a praticar os nossos princípios e valores. Então, tornando aqui ao assunto, né, eu fiz esse regresso aqui rapidamente para trazer isso que eu quero dizer, que a influência teísta ela está presente nas constituições, em razão da própria presença dos cristãos, óbvio, muitos apostólicos católicos romanos, que influenciaram na construção dessas constituições. Então, embora a Constituição diga que o país é laico, o país de fato é laico porque ele não professa nenhuma religião e dá liberdade para que todos os cidadãos professem a religião que eles desejam professar. Só que isso é uma conversa longa, complexa, que nós não vamos adentrar agora. É um assunto que eu gosto muito, e aí os comentários da irmã acabam provocando em mim o desejo de trazer aqui as respostas. Mas para nós não fugirmos da aula, embora tenha relação, porque eu estou falando sobre uma das razões pelas quais nós devemos estudar o Novo Testamento, e essa razão, por exemplo, cultural, que é a influência que o Novo Testamento, não, irmã, a influência que o Novo Testamento exerceu na Constituição é importante. E até talvez seja importante falar sobre isso, tendo em vista o contexto que nós estamos vivendo no Brasil, essa expectativa, por exemplo, da sociedade em relação às manifestações no próximo dia 7 de setembro. Mas a gente precisa ter cautela, a gente precisa ser equilibrado, ter os pés no chão e não misturar as coisas, né? De fato, bendito é a nação cujo Deus é o Senhor, mas nós não podemos fazer disso razão para tentar exercer uma imposição teocrática, de modo que todos os cidadãos passem a professar a nossa fé de modo impositivo e passem a praticar os nossos princípios, os nossos valores. O modo como nós devemos influenciar, perdão, o modo como nós devemos convencer a sociedade não é a partir da imposição, é a partir da influência. Seja essa influência por meio da pregação, seja essa influência por meio do comportamento. Eu acho que nós estamos partindo por um caminho talvez um tanto complicado. A gente, ao invés de exercer a influência pelo nosso modus vivendi, a gente está querendo tentar exercer a nossa influência a partir de votação de leis ou de projetos de leis que exerçam determinadas imposições. Isso tanto para o lado cristão quanto para o lado que não é cristão, que deseja também aprovar leis que têm a finalidade de cercear essa liberdade que o Brasil nos proporciona, uma vez que ele é um país laico. Então, são assuntos bastante complexos que não dá para tratá-los em 5, 10 minutos de aula. Obviamente que não. Até porque a irmã, embora tenha se desculpado, mas a aula é de Novo Testamento, mas ela tem esses desdobramentos para outras áreas. Mas eu preciso voltar aqui, dentro desses poucos minutos que temos, para sintetizar aí o Evangelho de Marcos. Então nós falamos sobre a autoria, a data, o local, o contexto, o propósito, o público-alvo, e nós paramos na estrutura do livro de Marcos. Como que o livro de Marcos ele está
estruturado. De que maneira nós podemos perceber a estrutura do livro de Marcos? Óbvio que a gente passou para os irmãos algumas características, né, do livro, ou melhor, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Eu me recordo que eu disse aos irmãos, no nosso último encontro, é que o Evangelho de Marcos ele tem aquela característica da ação, é o Evangelho da ação. Lembram que eu, inclusive, trouxe uma síntese do tabernáculo, o modo como o povo hebreu estava disposto no deserto do Sinai em torno do tabernáculo. E eu falei aos irmãos que o tabernáculo ficava no centro e ao norte do tabernáculo ficava reunido, três tribos. A leste do tabernáculo, mais três tribos. A oeste do tabernáculo, mais três tribos. E ao sul do tabernáculo, mais três tribos. Então, essa organização das tribos em torno do tabernáculo apontava para a cruz de Cristo, né? Isso é bastante interessante. E também cada um desses grupos em que estavam reunidos nos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, era representado por uma bandeira. A bandeira do leão, que aponta para o Evangelho de Mateus, a bandeira do boi, que aponta para o Evangelho de Marcos, a bandeira do homem, que aponta para o Evangelho de Lucas, e a bandeira da águia, que aponta para o Evangelho de João. E, na verdade, isso aponta também para um propósito específico de cada um dos evangelhos escritos. E aí, em se tratando do Evangelho de Marcos, que nós estamos estudando o primeiro, tendo em vista que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, antes de Mateus, antes de Lucas, antes de João. Irmão Rafael, professor Rafael, mas por que o Evangelho de Mateus ele está posto antes do Evangelho de Marcos? Ora, porque o Evangelho de Mateus ele faz uma ponte entre o Antigo Pacto e o Novo Pacto. Portanto, que Mateus é o evangelho que apresenta Jesus como Messias, é o evangelho que apresenta Jesus como leão da tribo de Judá, é o evangelho que traz os textos veterotestamentários para o Novo Testamento, fazendo sempre essa ponte profética entre o Antigo e o Novo, provando, portanto, que o que foi predito no Antigo está sendo cumprido no Novo. Enfim, o Evangelho de Mateus é o evangelho que apresenta a descendência de Cristo, ligando Cristo aos judeus, ligando Cristo ao Antigo Pacto. Então, por isso que o Evangelho de Mateus ele vem antes dos demais evangelhos, porque ele está mais ligado ao Antigo Pacto. Então, como o último livro inserido no cânon, na organização do cânon veterotestamentário, é o livro do profeta Malaquias, logo em seguida nós temos o Evangelho de Mateus, que está, na perspectiva organizacional, mais próximo do Antigo Testamento. No entanto, não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos tem essa característica do boi, de apresentar Cristo como o servo que age, o servo que está sempre em ação, o servo que está a serviço da humanidade, não apenas para perdoar pecados, mas está a serviço da humanidade, como vimos na última aula, para controlar as forças da natureza em prol da humanidade, para curar as enfermidades em prol da humanidade, para repreender as forças demoníacas em prol da humanidade, para controlar a vida e a morte em prol da humanidade. Nós observamos isso no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, e nos estendemos ao capítulo 5, até o final do capítulo 5, falamos sobre Jesus acalmando a tempestade, falamos sobre o endemoniado de Gadara, falamos sobre a cura da mulher do fluxo de sangue e falamos sobre a ressurreição, ou melhor, a forma como Cristo fez reviver a filha de Jairo. Então, nós temos, em síntese, 4 situações descritas no Evangelho de Marcos que apontam para o propósito, para a finalidade
ou um dos propósitos para o qual o Evangelho de Marcos ele foi escrito. Agora, em termos de estrutura, nós podemos observar que o Evangelho de Marcos ele está estruturado da seguinte maneira. A gente observa que ele pode ser organizado em ao menos 3 partes, ou 4 partes, né? Considerando a introdução, que encontra-se no capítulo de número 1, versículo 1 até o versículo de número 13, nós podemos observar que está o caráter ali introdutório desse evangelho, e então a gente observa que na primeira parte da estrutura, que abrange o capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 50, as atividades de Jesus na Galileia e nos arredores. Já na segunda parte, a gente observa as atividades de Jesus a caminho de Jerusalém, passando para a Transjordânia pela Judéia, capítulo 10, versículo 1 ao 52. E a terceira e última parte, a gente observa as atividades de Jesus em Jerusalém e arredores durante a semana de sua paixão, morte e ressurreição, Marcos capítulo 11, versículo 1 até o capítulo 16, versículo de número 8. Eu fiz questão de fazer essa síntese, de fazer essa revisão com vocês, para que no nosso próximo encontro, ou ao vivo ou gravado, eu traga para vocês algumas leituras interpretativas do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Talvez a gente use somente uma aula para fazer uma leitura, óbvio, não de todos os textos, não de todos os capítulos, nem de todos os versículos, mas vamos ler o Evangelho de Marcos a partir dessa perspectiva do Jesus como servo. De igual modo faremos em Mateus, em Lucas, em João, até nós concluirmos o Novo Testamento 1, que diz respeito aos Evangelhos. São 9h03. Nós vamos parar por aqui, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por essa oportunidade. Nós não vamos, como eu disse, sacrificar os irmãos porque começamos mais tarde. Nós vamos em outra aula tratar desse detalhe. Até por isso que eu preferi também hoje fazer uma síntese para reforçar tudo que nós já estudamos até aqui, a fim de no próximo encontro a gente já tratar mais do texto bíblico de modo específico, fazendo uma leitura de alguns textos para a gente estudar um pouquinho o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Como diria outro, fale agora ou cale-se para sempre. Os irmãos podem deixar aí as suas perguntas, os seus questionamentos, que eu irei, na medida do possível, tentar respondê-los. Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Parece que não. Então, nós vamos orar ao Senhor, agradecê-lo por esta noite, por essa oportunidade. O irmão Walter disse que, maravilha, na próxima entramos de sola. Na próxima, a coisa vai ficar mais apertada. Aí se Deus quiser, vai ser lá pelo YouTube, que aí vai ficar melhor para vocês perguntarem, à medida que eu vai falando, vocês vão perguntando, enfim. Aí nós vamos tratar aí das questões um pouco mais. Não é uma aula de hermenêutica e exegese bíblica, ou exegese do Novo Testamento, não. É apenas uma leitura interpretativa de alguns pontos complexos no Evangelho de Marcos, que é importante nós observarmos, tá bom? Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Bendito, ó Senhor, seja o teu nome por essa noite, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que estiveram presentes até este horário para participar, Senhor, desta aula, destas reflexões que aqui fizemos acerca do estudo do Novo Testamento. Obrigado, Senhor, porque tu preparastes o mundo de então para a manifestação de Cristo na plenitude dos tempos. Nós louvamos e agradecemos o teu nome, porque tu enviaste-nos o teu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, perdoar os nossos pecados, nos justificar, nos redimir, nos remir. Obrigado, Senhor. Não há outro além de ti que pudesse nos providenciar essa tão
Senhor, maravilhosa e graciosa salvação. Nós te louvamos por isso, bendizemos o teu nome, pelo privilégio de estudarmos sobre o plano salvífico manifesto na pessoa de Cristo Jesus, narrado nos evangelhos que os evangelistas escreveram. Obrigado, Senhor. Proporciona-nos que este ensinamento ele não apenas esteja no nosso intelecto, mas ele possa estar no nosso coração, para que mude também o nosso comportamento. Nós te louvamos pela vida do pastor João Luiz, pela vida de cada professor, de cada aluno que tem contribuído para o desenvolvimento, Senhor, e crescimento espiritual através do estudo e do conhecimento da tua palavra. Sustenta teus filhos e tuas filhas. Conceda-nos uma noite de sono tranquila e reparadora, para que possamos estar na tua presença, se o Senhor nos permitiu amanhã. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado aí por mais uma vez estarmos juntos, tá bom? Irmão Walter, irmã Josina, Deus abençoe. Irmã Marilene, Deus abençoe. Irmão Armando, irmão Josué, Deus abençoe. Irmã Márcia, Deus abençoe. Tá bom, meus queridos? Tenham aí uma boa noite, um bom descanso. Quaisquer dúvidas, vocês podem manifestar-se. Deixa aí um comentário. O vídeo vai permanecer salvo. Então vocês podem deixar um comentário que, vez por outra, eu acesso lá para dar uma olhada. Se alguém colocar alguma dúvida, eu respondo, tá bom? Grande abraço para vocês. Deus abençoe. Até mais.